Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Reforma ministerial. Para onde vai o governo de Luiz Inácio Lula da Silva? Centrando o poder, o governo do PT ainda pode ser considerado de centro-esquerda? Estado do Ceará, quem sobe e quem desce com a nova correlação de forças políticas em Brasília. Ainda os últimos lances e as principais apostas até aqui para a corrida eleitoral do ano que vem. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Luiz Cláudio Ferreira Barbosa é cientista social pelo Centro de Humanidades da Universidade Estadual do Ceará, UES, onde também fez especialização em ciência política. O convidado foi assessor na Câmara dos Deputados, em Brasília, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em Fortaleza, e também na Câmara Municipal da capital do Estado. Luiz Cláudio atua como consultor político e é editor de um blog com o nome dele, especializado em análises do jogo do poder. E é com Luiz Cláudio Ferreira Barbosa que converso no programa de hoje. Professor Luiz Cláudio, mais uma vez, muito obrigado pelo convite aceito. É sempre uma honra tê-lo conosco aqui para, com a nossa audiência, nos ajudar a entender um pouco do que se passa nesse Brasil, né? Estamos gravando este programa em setembro, que é muito simbólico do ponto de vista da independência do país, do que aconteceu nos últimos anos, das narrativas construídas de lá para cá. Portanto, vamos começar de Brasília, professor. Reforma ministerial está saindo aí, meio que um tanto quanto complicado, mas está saindo aos poucos a reforma ministerial do governo Lula, né? Sem dúvida. Vamos fazer uma linha do tempo. Pois não. Tá certo? Quando o Lula assume, ele resolve criar um núcleo político. Esse núcleo político era formado por Alexandre Padilha e Jacques Wagner, junto com Rui Costa. Sim. Alexandre Padilha, institucional, Casa Civil com Rui Costa e o líder do Congresso, que é o seguinte: o governo federal tem um líder do Senado, tem um líder da Câmara e tem um líder do Congresso. Isso. No caso do Ceará, quando José Pimentel foi senador, ele chegou a ser líder do Congresso, que ele respondia tanto pela Câmara como pelo Senado, fazia esse elo. Uhum. Muitas vezes essa personagem é esquecida nessas nossas análises, né, meu nobre amigo. O que aconteceu? Eles formaram um ministeriado muito interessante. Deram 3 ministros ao PSD, Gilberto Kassab, deram 3 ministérios ao MDB de Baleia Rossi e fizeram ali um fatiamento com União Brasil. Alcolumbre recebeu 2 ministérios e o atual presidente recebeu um nacional, que é o deputado por Pernambuco. O que aconteceu na minha avaliação? No segundo momento, eles criaram um blocão que tinha como espinha dorsal 3 partidos, todos eles com lideranças de São Paulo, que era o PSD de Gilberto Kassab, o Baleia Rossi no MDB e o Republicanos. Um triunvirato ali, né? Triunvirato, junto a outros partidos e tal. Uhum. O Arthur Lira, em contra-resposta, formou um bloco maior. Isso. Aí você calcula o seguinte: não, mas aí o governo vai ter a maioria tranquila no Congresso, tal, porque junta a frente partidária que o PT lidera com os partidos de esquerda, tal. Não aconteceu isso. Você tem um deputado André que o André é o líder do bloco do Arthur Lira. Isso. Uhum. O que acontece na grande realidade? O Arthur Lira demonstra que é uma liderança tão acima da média que os deputados do PSD o seguem, os deputados do União Brasil o seguem, os deputados do MDB o seguem, do Republicano. Quer dizer, aquele bloco ficou figurativo.
Tão figurativo que o PSB e o PDT, que são partidos teoricamente de centro-esquerda, foram para o bloco do Arthur Lira. Ficar ao lado do progressista e do União Brasil, quer dizer, confiando muito mais na palavra do Arthur Lira do que na palavra do governo. E deixando à sombra as lideranças formais, como Guimarães, como Randolfo Rodrigues, né? Ou seja, quando a figura do presidente da casa, o Arthur Lira, é grande, gigante, ao ponto de permear as bancadas, a própria liderança ela fica Aí você um tocou pouco menor, né? Eu posso colaborar com a sua ponto de Claro. vista? José Guimarães se distancia do núcleo político institucional do governo federal, se aproxima do Arthur Lira e se torna um elo de ligação. Isso. Que é importante para o Guimarães esse processo. Isso. O que está acontecendo agora? Essa reforma ministerial, que já se iniciou quando tirou-se a ministra do Turismo. A Manuela, né? Então não é uma coisa recente. Há quase 21 dias atrás, nós já sabíamos que teríamos 2 novos ministros. Silvio Costa, pelos republicanos de Pernambuco, e, se não me engano, Fufuca, que é do Maranhão. Quer dizer, esses 2 parlamentares assumiriam um ministério. No começo se falou que o Wellington Dias perderia o Ministério do Desenvolvimento Regional Social para o Silvio Costa, né? Desculpa, para o Fufuca. Agora não. Nas últimas 48 horas, o Lula fez a proposta, né, de que o Republicanos aceitasse um ministério na qual, republicano não, telespectador, o progressista, com Silvio Costa, recebesse um ministério na qual ele seria turbinado, que era o do esporte. Só que até agora não foi, saiu a fumacinha branca não. Está lá a confusão, Já o acerto da ida do Silvio Costa, do Republicanos, para portos e aeroportos está sacramentado. O problema foi que a cúpula do PSB, aí você faz a leitura geral do Alckmin e Márcio França, não aceitaram. Então, o Ministério ainda não foi renovado ali, a esplanada, não por constrangimento ou falta de tato político, é porque a conta não fecha ali, né? Não fecha. Quem vai precisar sair para entregar a pasta a um novo aliado, é isso? Vamos agora fazer um novo olhar. Colapsou a articulação política do Lula, não existe mais. Alexandre Padilha, Rui Costa e Jacques Wagner se tornaram figuras decorativas. O Guimarães está nessa lista? Não, Guimarães consegue ainda... Porque ele se aproximou do Lira Ele se aproximou do Lira. Então, telespectador, esse triunvirato desaparece. Tudo hoje é resolvido pelo presidente. O presidente está batendo escanteio, correndo para a área para cabecear, e caso a bola não chegue a ele, ele tem que voltar para a defesa. Então, ele está nesse processo aí, que na minha avaliação não é o papel dele. Tanto que, se você prestar atenção, você começar a assistir os noticiários políticos e começar a ler, quem está falando da mini-reforma ministerial é o porta-voz do governo federal. Exatamente. E também, quando o presidente viaja para o exterior, Luiz Cláudio, Brasília fica em compasso de espera. Quer dizer, que esse vácuo que o presidente deixa em Brasília só é preenchido quando ele volta para a articulação, né? Apesar de ir lá de fora telefonar, fazer articulação, ou mesmo com a comitiva, mas que é um problema para o governo, né? A primeira vez que o Centrão se rebelou foi com o Severino. Quando faz o Severino presidente da Câmara. Se mal me engane, no ano de 2000, porque o João Paulo foi presidente da Casa. Cunha. Foi presidente de 2003, 2004. 2005 tem aquela eleição, o Severino ganha, tá certo? E depois ele acaba saindo. Esse já foi um primeiro sinal de que o Centrão sabia que tinha um poder de fogo, mas não tinha uma liderança ainda para organizá-lo. Ali ainda era muito baixo clero, não tinha figuras medianas, né? Não tinha o papel do agronegócio ainda. Na grande realidade, quando o agronegócio e os seus grupos temáticos entraram, e os seus grupos de estudo, eles começaram a haver uma renovação no parlamento e começaram a eleger parlamentares com as bandeiras dele. Quando eu falo agronegócio, também falo a agroindústria, que são setores da indústria que dependem hoje do agronegócio. Sim.
Então, é uma coisa muito interessante. A economia do Brasil precisa se voltar para que a gente entender que esses novos atores que estão surgindo, e boa parte deles vem do processo mesmo da agricultura. Aquele corredor ali que vai do Paraná até o sul do Pará. Já quase, entrando aqui no sul do Piauí. Sul do Piauí. Já entrando no Que é Nordeste. por onde deve passar a Transnordestina. É porque né? o interessante, quando a gente pega o nosso mapa, a Bahia e o Piauí chegam a se encontrar lá na pontinha. Isso. E ali, aquela região Isso. toda ali, vizinha a Goiás, vizinha ao Tocantins, está em desenvolvimento do agronegócio. Uma fronteira ali, né? Que está adentrando ao Nordeste. Exatamente. Que vai mudar o nosso perfil político, econômico e social. Então, o que acontece? Quando o Eduardo Cunha ganha, o Eduardo Cunha não teve tempo de organizar esse centrão já com uma alma do agronegócio. Ele não teve tempo. Porque ele entrou no processo de briga com o governo Caiu federal. desgraça, né? Derrubou a Dilma, mas ao mesmo tempo caiu. Isso. Quando você vê a figura do Rodrigo Maia, principalmente no mandato do presidente Jair Bolsonaro, o Rodrigo Maia, ele consegue organizar esse centrão em torno do agronegócio em temas do interesse conjunto. Mas aí, chega um determinado momento, o Rodrigo Maia tem que fazer o contrapeso ao Bolsonaro em relação às vacinas, como o João Dória fez no combate também das vacinas e da questão do Covid em São Paulo. Então, ele tem que se distanciar do Planalto. Por isso que ele não consegue fazer o sucessor dele, que o candidato dele era o Baleia Rossi. Quem se elege é o Arthur Lira. O Arthur Lira reforça o centrão junto com o agronegócio e a agroindústria, tá certo? Ajuda o governo Bolsonaro a ter uma linha de direcionamento dentro do Congresso, tem uma maioria folgada, e o mais importante, o Congresso começa a pautar, legislar e também interferir em alguns ditames do Executivo. Exatamente. Eu estou sendo aqui um pouco prolixo, telespectador, é só para a gente fazer uma configuração aqui, para vocês entenderem também um pouco como é que funciona isso. Exatamente. E a tempestade ficou perfeita quando as forças que elegeram Lula não conseguiram fazer maioria na casa. Porque tinha um projeto de tirar o Bolsonaro, quer dizer, um projeto de poder, mas não tinha um projeto de governabilidade. De base, né? Não tinha. Por exemplo, o Lula, quando ele assume em 2003, durante 2002 ele faz a Carta ao Povo Brasileiro, ele mantém a macropolítica do governo anterior, de Fernando Henrique Cardoso. A nova matriz do desenvolvimentista só vai após a crise de 2008, já no final do segundo mandato dele, que ele faz uma mudança, quando o Guido Mantega assume a proa do navio. Tanto que o Guido Mantega é alencado a ser também ministro do primeiro governo da Dilma Rousseff. Então, aquela matriz econômica ali surgiu do colapso do sistema financeiro e aquela bolha gigantesca no setor imobiliário dos Estados Unidos, que atingiu todo mundo. Mas voltando para cá, esse processo agora ficou muito demonstrado que Lula sabe que não tem a maioria no Congresso. Mas o governo, ele tem problema de governabilidade ou é exatamente antevendo esse cenário que o Lula está cedendo ao Centrão? Não, primeiro. Primeiro, né? Há um problema de governabilidade. A pauta não anda, né? Não anda. Tanto que o Fernando Haddad, como ministro da Economia, ele criou um caminho próprio de negociação com o Congresso, na qual aí, sem dúvida, tanto o Rodrigo Pacheco como o Arthur Lira via os grupos do Centrão que atua tanto no Senado como no Congresso, que tem interesse em reformas administrativas, reformas fiscais, tudo. E o acesso direto ao ministro, né? Acesso direto ao ministro, que às vezes é muito mais atacado pelo PT e os aliados de esquerda do que literalmente o que seria uma oposição bolsonarista que também desaparece. Entendi. Luiz Cláudio, a gente vai seguir no próximo bloco, mas eu queria já colocar uma questão muito interessante que você levantou em um artigo recentemente publicado no jornal O Otimista. Esse movimento do governo Lula para abrir as portas e o Centrão entrar no governo agora de fato e de direito, inclusive com ministérios, etc.
isso dá uma nova posição política ao governo? O governo Lula ainda é um governo de centro-esquerda, aquele que se elegeu no ano passado? Não, não. É um fato muito interessante. A primeira vez na história da nova república, ou novíssima república, como alguns autores, historiadores, sociólogos gostam de dizer, que um governo se elege com um discurso de uma matriz socioeconômica política e adota outra. E o mais interessante, os grupos que nós chamamos minoritários, que apoiaram o presidente Lula desde a sua prisão, estão sendo jogados para periferia da administração pública. E um detalhe... Aquela frente democrática... Aquela frente. E outra coisa, os espaços dos partidos de centro-esquerda cada vez mais ficando diminutos. E ninguém, literalmente, calcula... Eu, por exemplo, você, se a gente dissesse que o Lula ia pegar o carro dele, dar um cavalo de pau e mudar de rumo, eu e você diríamos que não pode. Que ele está comprometido com uma série de aliados e série de pessoas que literalmente deram a cara a bater por ele e foram à rua defender o nome dele. E esses estão sendo colocados de lado. Um exemplo simples. Mas pragmaticamente, o que teria no horizonte de Lula? O que o Lula leva em consideração para tomar O Lula hoje só tem um discurso da qual uma parte da militância usa como mantra. É necessário construir a governabilidade. Mas o preço está saindo muito grande. Por exemplo, a questão do esvaziamento da Marina Silva foi muito notório. Muito notório, quando você nota que houve um processo da judicialização na qual ela foi esvaziada, o Lula se silenciou. Ela está perdendo Não, ela perdeu. Guerra, né? Ela perdeu. A exploração lá do petróleo vai acontecer. Da Foz do Amazonas, né? Vai acontecer, tá certo? E do outro lado, por exemplo, a questão do marco legal, você já começa também a sentir. Tal. E no segundo bloco nós vamos falar uma coisa que também está enfraquecendo um pouco a militância do PT e o próprio presidente, a atuação do Zanin. Está surpreendente para dizer pouco, né? A gente vai justamente pegar a partir desse mote aí que você deu, Luiz Cláudio, daqui a pouco, no segundo bloco, aqui no programa Política, na TV Otimista. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, um dos mais experientes consultores políticos do estado do Ceará. Posso dizer assim, tomar liberdade, porque eu conheço o seu trabalho de perto. Aliás, vou falar em trabalho, como é que faz para lhe encontrar Diga na de internet? passagem, dos 7 pecados capitais, o mais perigoso é a vaidade, né? Dizem que é. Como é que faz para lhe encontrar na internet? Não tem problema. Basta colocar Luiz com Z, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, que aparece todas as minhas redes sociais. E é interessante que um amigo meu, brincando, mandou o meu texto para uma inteligência artificial fazer análise. É, que eles fazem uma devolutiva lá, né? Cara, é impressionante. Erivaldo, daqui a algum tempo, a inteligência artificial vai acompanhar o seu blog, tá certo? E vai acompanhar o meu e ela vai poder fazer uma análise das nossas ideias do que está ocorrendo. E nos passar a sensação de que a gente não sabe escrever, né? Exatamente. É muito interessante. Nós estávamos conversando no final do primeiro bloco, essa rearrumação, né? Que o Lula está tentando fazer. Qual é o prejuízo político de, caso você tenha razão aí na sua tese, de que o Lula não é mais o governo Lula não é mais de centro-esquerda? O que que isso significa no cenário político nacional? Para o telespectador, primeiro ponto, eu escrevi um artigo da qual eu digo que Lula à direita. Isso. Esse artigo saiu no sábado e domingo na edição do Otimista, esse último final de semana. E o que eu achei mais interessante... Aliás, repercutiu bem o artigo. Repercutiu bem. Quando a gente chega na metade do artigo, eu já começo a falar que o Lula ressuscita
a Frente Liberal, da qual Tancredo Neves e Sarney se elegeram presidente na última eleição indireta para esse cargo no Brasil. E que o Fernando Henrique reconstruiu. Construiu com o PFL. Isso. Em 1985, quando o PMDB, na época, hoje é chamado MDB, junto com os dissidentes do PDS, formaram a chapa, na qual foi vencedora no colégio eleitoral na eleição direta contra o Paulo Maluf, Tancredo, José Sarney. Mas vindo assumir José Sarney. Tancredo morre antes de assumir. Então, o que acontece? Em 1994, quando o Plano Real dá certo, o que aconteceu? O Fernando Henrique Cardoso deixa o Ministério da Fazenda e vai ser candidato. Chama o senador pernambucano Marcos Maciel, que é uma figura brilhante, tá entendendo? Na minha avaliação, um vice-presidente que marcou politicamente. Isso. Tem até um livro recém-lançado. Tem. E é um intelectual. Marco Maciel é um intelectual, não é só um político, não. Assim como também aqui nós podemos dizer que o Lúcio Alcântara, além de político, era também um intelectual. Que foram contemporâneos, né? São contemporâneos, né? E aí, o que acontece? Fernando Henrique Cardoso se reelege, mas quando se lança o candidato dele à reeleição, aquela briga com o PFL, a Rosiane Sarney, toda aquela história, o José Serra perde a eleição, mas a vice dele era aquela deputada federal de Capixaba, do MDB e tal. Quando o Lula assume... A Rita Camata. Rita Camata. Quando o Lula assume, e aí eu vou ter que fazer uma defesa aqui do Zé Disseu, chefe da Casa Civil. Ele disse, chama o MDB. Porque no Brasil, naquela época, tinha 4 partidos que tinham aproximadamente quase 300 parlamentares, que era PSDB, PFL, PMDB e o PP, que na época, se não me engano, era PPR, mas agora só é PP, progressista. Então, o que acontece? Esse partido tinha quase 300 parlamentares. Se você trouxesse um MDB, você ficava quase que praticamente com a certeza de alcançar a maioria com os partidos de varejo, os médios e pequenos partidos. Aprovaria uma PEC tranquilamente. Tranquilamente. Lula vetou. Se criou o famigerado mensalão que deu naquilo que a gente já sabe. Mas lá na frente se cria aquele processo da qual o Lava Jato vai também investigar, que é a questão do petrolão. Então, o que acontece? Já é um problema crônico em articulação política. E é um filme que a gente já viu, né, cara? Já viu. E aí... Ou seja, entregar um pedaço do governo ao Centrão é um risco para o governo Lula ter que passar por processos de acusação, de desmandos. Sem dúvida, sem dúvida. É uma porta aberta enorme. Enorme. Por exemplo, quando você entrega o Ministério do Esportes, não nada contra a figura do Fufuca, mas o cara que não tem nenhuma história pessoal com a pasta. E aí você entrega uma discussão que está sendo discutida do Ministério da Fazenda, da Economia, que é a questão das loterias e as apostas, que é uma coisa mais ampla, viu? Com um orçamento estimado de mais de 2 bilhões, cara, é um perigo. É um perigo. Por exemplo... É dar chance para o azar, né? Se você pegar a discussão, por exemplo, que o Lula fazia contra o orçamento secreto, o orçamento secreto foi mais turbinado do que nunca agora nesses últimos 8 meses. Quer dizer, é um contrassenso. Exato. O discurso e a prática são diferentes. Quando o Lula não consegue fazer uma maioria republicana e nem a Dilma, acaba a Dilma caindo. Então o Lula agora, nesse momento, ele vai fazer uma frente liberal. Sim, quando eu falo frente liberal, telespectador, é porque ele literalmente já demonstrou que os grupos que o apoiaram durante o período da prisão dele, da sua soltura, da campanha do Fernando Haddad, que eram os setores mais progressistas, mais à esquerda no espectro ideológico da política brasileira, ele está escanteando. Está colocando de lado. Isso é notório. Isso aqui não é eu e você que estamos inventando, não. E um dado concreto em relação ao Ministério do Esporte é o fato de Ana Moser ser uma das profissionais mais respeitadas do meio, inclusive houve... Ela estava batendo de frente com vários cartéis. Exatamente. Com vários cartéis
que há muito tempo dominam ali o esporte e literalmente decidem para onde que vai os recursos e tal, e não são transparentes, não. Exatamente. E ela estava tentando transformar o processo transparente. Exato. Agora, um dado, às vésperas da eleição, o então candidato Lula reuniu uma série de atletas, ex-atletas, etc., fez ali uma espécie de frente esportiva, né, para tentar puxar mais votos, né? Inclusive, Ana Moser estava lá, que depois viria a ser ministra, quer dizer que é um prejuízo simbólico do ponto de vista da imagem, né? É um setor da classe média. Uhum. Por exemplo, é um setor da classe média que no Sul e Sudeste votou nele. Uhum. Interessante, né? Ninguém está fazendo essa análise, essa perca e ganho. As pessoas colocam a Ana Moser, não, como ela é da cota pessoal do presidente, não, ela não é da cota pessoal do presidente, ela não. deve cair porque não tem afiliação partidária, não, né? Não, ela vai cair porque é uma coisa simples e objetiva. Não existe, na minha avaliação hoje, dentro do Lula, a certeza que alguém tem um cargo garantido. Muito bem. A propósito de opções do presidente Lula, Luiz Cláudio, Cristiano Zanin. Quem é Cristiano Zanin? Um advogado respeitado, tem uma grande banca. Quando a gente fala banca aqui, não é banca de jornal, não. É uma banca jurídica. Ele é um grande advogado, tem defensor de grupos de interesses. Se o Brasil lobby fosse legalizado, a gente não usaria o termo grupo de interesses, mas grupos lobistas. Tá entendendo? Mas que no Brasil é um palavrão, né? É um palavrão, é um palavrão. Desde a época do impeachment. Fora aí tem, desde a época do tem impeachment, profissão com crachá e tudo, né? Tudo. Aqui no Brasil, mas no Brasil eu acredito que agora, antes da saída do Arthur Lira, da presidência da Câmara, e do Rodrigo Pacheco, eu acho que passa. Eu acho que vai ser legalizado. Vem surpreendendo, né? Quem o apoiou. Mas o Cristiano Zanin, quando ele foi sabatinado no Senado pelos congressistas, ele não titubeou em se defender como um conservador. Ele é um positivista. Ele é garantista? Como garantista, ele lê a lei ali e atua de acordo com o que ele acha. Ele andou decepcionando, entre aspas, alguns ali, né? O não, pessoal eu acho que ele não decepcionou, do grupo Prerrogativas, etc. Eu acho que uma coisa é você achar que com a entrada do Zanin haveria uma nova composição ali e ele fosse apoiar as pautas progressistas, a discussão da questão da maconha, que está sendo feita aí, que é a questão do porte, né? A quantidade e tal, a questão da discussão do aborto, que é uma discussão que eu acho que vai ser judicializada, porque eu acho que o Congresso não quer tocar nesse assunto, entre outros mais. Temporal, né, da questão. Que na minha avaliação, foi a principal pancada. Quando ele não acompanhou a questão da questão do porte de maconha, número X, tá entendendo? Para o cara não ser considerado traficante. Quando ele absorveu a questão das vacinas do Bolsonaro. Sim. E agora o marco temporal. Entre outras. Só teve uma aí que, ao que tudo indica, os petistas, ou os governistas gostaram, que foi a transformação da Zambelli em ré, né? Naquele episódio da véspera da arma, que ela correu atrás de uma pessoa. Com certeza, né? Mas no geral, ele já demonstrou que é um cara conservador, interessante. Aqui um recado da militância petista, ele não está nem aí. A pressão que estão fazendo em cima dele, entra por aqui, sai por aqui, e ele não se altera. Eu acho interessante esse ponto, particularmente, Luiz Cláudio, porque dá a entender um pouco daquele princípio republicano de que o indicado, quando nomeado, ele não precisa estar atrelado à gratidão política, né? E decidir seus votos a partir daí, como inclusive muitos ministros fazem. Mas o Cristiano Zanin foi uma espécie de anti-Sérgio Moro. E você descobrir que ele pensa muito mais parecido com o Sérgio Moro, que é diferente, isso desmobiliza uma parte da militância. Uma parte da militância lulopetista está se esmininguindo, ficando em silêncio. A fase mais eufórica deles foi agora com a questão das joias do Bolsonaro. O que está acontecendo? O Bolsonaro está saindo de pauta e está entrando o governo Lula em pauta. E essa militância está sentindo as pancadas.
porque as contradições são muito profundas. Quando você vê, nas próximas horas, um ministro como o do PSB, que para sair do ministério, ele quer outro ministério que seja turbinado com o SENAC, que é a questão da micro e média empresa e tal. Rapaz, é uma coisa assim, é um jogo nada republicano. Entendi. O cara quis, não, eu saio, mas não quero pegar um ministério que não tem recurso financeiro, não. Que é isso? Cadê o espírito republicano? Não existe. Isso é um balcão de negócios para garantir a maioria no Congresso. A gente também não pode fugir desse debate, Erivaldo. Está errado, tem alguma coisa errada. Na prática, você diria que o governo Lula é refém ali desse sistema de balcão de negócios, como você fala? O Lula é refém de duas pessoas. Refém do mito dele. Do mito dele. Sim, sim. Eu me lembro, personagem Lula. Personagem do Lula. Eu me lembro, e você também acompanhou muito bem isso, quando, a véspera da queda da presidenta Dilma Rousseff, principalmente no Senado, os petistas batiam no peito e diziam: com Lula não aconteceria isso. O Lula dava um jeito, tal, conseguia a grande maioria, tal. E agora ele presidente está... Está aí. O Lula numa situação difícil. Interferências dentro de casa que eu acho que não é bom. Da primeira-ministra. O papel da primeira-ministra... Primeira-dama. Primeira-dama, desculpa. O papel da primeira-dama, eu acho que sim, auxiliar o esposo, sabe? É uma figura pública, mas é notório que ela dá palpite. Entendi. Ela tem os protegidos dela. Quer dizer, o mesmo processo que a gente reclamava da intervenção dos filhos do Bolsonaro. Onde é que eu quero chegar aqui, telespectador? O pau que dá em Francisco tem que dar em Chico. Sabe? E eu acho que a gente tem que começar a fugir... Não existe interferência do bem, né, e do mal, né? A gente tem que começar a fugir das bolhas. Tanto as bolhas lulopetistas e as bolhas bolsonaristas, e começar a fazer uma pauta republicana de e usar a mesma régua, né? Para avaliar. Total. E eu acho que uma parte da população já está começando a sintonizar isso. Quando você pega e diz, mas o Lula tem bons índices de popularidade, mas calma. Porque quando você tem uma política polarizada, Lula e Bolsonaro, quando o Bolsonaro cai em descrédito, automaticamente ocupa o espaço. Né? O Lula ocupa o espaço e cresce, tá certo? Mas vai chegar um momento em que as reformas, as políticas econômicas precisam dar resultados. Porque é o seguinte, os trabalhos que estão surgindo, os empregos são precarizados demais. E o dinheiro não está chegando na parte mais lá de baixo. Outra coisa, esse problema nas prefeituras e nos orçamentos dos estados está começando a pesar. Aqui no estado do Ceará, o governo não vai ter que fazer um empréstimo. O governo estadual é o Mano de Freitas. Então, as coisas não estão às mil maravilhas como se fala por aí, não. Então, a gente tem que começar a fazer esses debates e discutir o que é sério para o país. Porque nós estamos, muitas vezes, tangenciando e fugindo de assuntos que às vezes é importante, mas não merece aquele destaque. E às vezes uma falsa polêmica entra na pauta, né? Com essa história do mausoléu aqui, né? Do Palácio da Abolição. Ali eu acho que o governador falou para a bolha dele, a bolha Lula petista cearense, tá entendendo? Eu achei que no final ele unificou a bolha antipetista do Ceará, nem bolsonarista, eu acho que a bolha antipetista do Ceará, que se agarrou, e são muito mais aguerridos nas redes sociais do que a militância petista, Lula petista. E o que aconteceu? Eu acho que o debate foi desfocado, tá certo? E a figura do ex-presidente, o Marechal Castelo Branco, é uma figura muito, como que eu diria, de controvérsias. O cara vai na Segunda Guerra Mundial, luta contra o nazifascismo, chega aqui, dá um golpe militar, assume, tinha o interesse de entregar o governo logo a um civil, acaba morrendo num acidente aéreo, quer dizer, é um cara que você, ao mesmo tempo, tem partes da história dele que você admira e tem partes da história deles que você repudia. Que são nebulosas, né? Nebulosas. Então, esse debate, na minha avaliação, não nos cabe. Era uma coisa que era para ter sido resolvida lá, tanto pela Secretaria da Cultura e a outra secretaria que está lá cuidando do assunto. Não precisava o governador chegar ao microfone e dizer que o mausoléu seria transferido, seria tal. Eu acho que ali houve, na minha avaliação, uma coisa que o humano precisa construir com urgência,
que é um grupo de análise de temas que o avise quando determinados assuntos, quando vai para a sociedade, ela pode criar Pela estatura do mandato, né? Ele não é mais deputado estadual. Tá Ele não é mais secretário do Municipal de Fortaleza, não é mais candidato a prefeito de Caucaia. Ele é a principal liderança do estado do Ceará. Muito bem. Dito isso, vamos chamar mais um intervalo aqui rapidíssimo no programa Política na TV Otimista, para daqui a pouco voltarmos com o nosso convidado de hoje, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista acompanhando o programa Política, que hoje recebe o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Professor, falamos bastante sobre a movimentação do cenário nacional, as idas e voltas, as questiúnculas jurídicas do ministro Zanin, e também da composição política lá na base do governo Lula, ou a nova base, né, na Câmara dos Deputados. Aqui no Ceará, como que esse movimento em Brasília interfere aqui? Quem é que sobe, quem é que desce? Se a gente fosse aí citar 2 ou 3 deputados de cada lado? Um deputado que, na minha avaliação, cresceu no processo, Zé Nobre Guimarães. Ele cresce. Mesmo a articulação, não estando esses balaios todos, né? Aquilo que nós conversamos no primeiro bloco, Zé Nobre Guimarães é um cara que transita, tá certo? Então, na minha avaliação... Ele seria o nome, né? Ele é um cara que está lá em cima. O segundo nome é um que, na minha avaliação, se tornou a liderança próxima do Arthur Lira, que é o deputado federal Danilo Forte. Muito trabalhador, né? Muito trabalhador. Aí você disse, Luiz Cláudio, é a terceira liderança. Nós conversamos aqui no Bastidores. É um cara que trabalha mais em silêncio. Moses Rodrigues. Lá da Zona Norte, né? Deputado federal, tá certo? Que foi eleito pelo antigo PPS Cidadania, vai para o MDB, é reeleito pelo MDB e agora está no União Brasil. Que é o mesmo partido do Danilo, né? Do Danilo Forte. Mas, na minha avaliação, eles estão no União Brasil, não, eles estão na bancada do Arthur Lira. Entendi. Eu não partido, na minha avaliação, nesse aspecto aqui, está muito mais como um veículo eleitoral do que literalmente... Quando você coloca esses três, qual é os três que estão caindo? Você tem 2 do PT que, infelizmente, agora mais do que nunca estão isolados, que é Luziane Lins, pegou muito poucos cargos federais no estado do Ceará. O Zé Ayrton quase pegou nada, ou não pegou nada, em termos. Ele esteve aqui reclamando, inclusive. Certo. E o que acontece? Nessas novas configurações, onde os espaços são relativamente diminutos, na minha avaliação, o que vai acontecer? Eles também vão se enfraquecer. Outro parlamentar que, na minha avaliação, também vai cair é o Eunício de Oliveira. O Eunício foi uma grande promessa quando retornou à Câmara. Algumas pessoas até diziam, não, ele pode ser ministro, ele pode ser uma figura-chave. Presidente da casa, tal. Não. E até, diga de passagem, ele, em alguns momentos, nas redes sociais, reclamou do isolamento que foi posto o presidente Lula em relação aos políticos, da qual ele não teve acesso. E ele é lulista de carteirinha aqui, né? Ele é lulista. E o único cargo federal que ele pegou de peso foi o Renan Calheiros, junto com o filho dele, que deram a ele, no DENIT. Não foi nada feito dentro da articulação do governo federal, não. É mais uma relação pessoal de responsabilidade. Entendi. Então o Eunício cai. Figuras que se mantêm onde estão. A Jota. Jota Albuquerque está. Eu ia citar agora. A Jota está onde ficou, tá entendendo? Mas ali na média, acima da média, para ali. O AJ acompanha o Lira e o Ciro Nogueira. O pai acompanha o governador, tá certo? E o Camilo. Secretário das cidades aqui. O Zezinho Albuquerque. É muito notório isso. Você nota que os dois trabalham em frentes paralelas, tá certo? Aí você vem aqui a figura do Júnior Mano,
Júnior Mano é governista, mesmo ele estando no PL, é governista. Ele cresce, que eu acho que ele se aproxima da bancada do Arthur Lira. Puxa o Yuri do Paredão, que também está nesse processo. Um dos que mais traz emenda para as prefeituras, né? O Matheus Noronha herda todo o modelo operacional do pai, Genesias Noronha. E é um cara que também está na base do governo. Então também segue a figura do Arthur Lira, tá certo? Doutor Jaziel e o André Fernandes está na oposição. O Jaziel, pelo público-alvo dele, que é evangélico, conservadores, ele tem que ficar na oposição. Mas eu acho que no íntimo dele, ele talvez fizesse ali um cara que fizesse a crítica, mas ao mesmo tempo também acompanharia o Arthur Lira com mais liberdade, tá certo? Fernanda Pessoa. A Fernanda Pessoa acho que ainda está se adaptando ao Congresso. Eu não sei lhe dizer se ela cresce ou decresce, mas vamos colocá-la no patamar parecido com o do AJ Albuquerque, fica ali no setor parado, esperando ver o que vai acontecer. A Daiane, na minha avaliação, a Daiane do Capitão Wagner, é uma figura que também, como nós falamos da Fernanda Pessoa, não se encontrou lá dentro, tá certo? O André Figueiredo, aí já é experiente também, né? Mas tem muita coisa para resolver aqui no Ceará, né? O André Figueiredo é um presidente nacional do PDT interino, é o líder da bancada do Arthur Lira, então ele cresce. Se ele está junto com o Arthur Lira, ele cresce, tá entendendo? Ele está num processo muito diferenciado. Ele está muito fortalecido em Brasília, enfraquecido no estado do Ceará. É uma questão que mereceria um espaço maior de discussão minha e sua, tá certo? Vamos lá. O Edilvan para mim não cresce. Não cresce. Apesar de que ele está do lado do Camilo, o Camilo é o ministro da Educação, nesse processo de reforma ministerial, ele não amplia os espaços. O Leônidas, para mim, é um cara que está num processo muito difícil, ele tem que acompanhar o Ciro, ao mesmo tempo tem que acompanhar o Cid, então eu acho que ele fica numa zona... Não tão bem votado, né? Não chegou, ele fica numa zona nebulosa muito grande. Mauro Filho cresce. Mauro Filho está com Arthur Lira, Mauro Filho é escutado pelo governo federal em termo econômico. O Mauro está com vida própria. Eu acho que esse segundo mandato de deputado federal, ele está com vida própria. Vamos os três do PSD, na minha avaliação. O Luiz Gastão está tentando se encontrar. Representa, hoje na minha avaliação, as FEComércios do Brasil. É um cara que tem uma pauta na área econômica muito forte. Mas quando chega aqui, entra num processo que está tentando se identificar. Eu acho que ele está... Domingos Neto. Não, mas vou voltar. Eu acho que ele está tentando lá se localizar em Brasília. Está entendendo? Eu acho que o Domingos Neto, ele é um dos poucos parlamentares que segue o Gilberto Kassab. Só que a bancada do PSD já não segue o Gilberto Kassab tão afincamente. Então, eu fico na minha avaliação de que ele não é um aliado mais tão próximo do Arthur Lira, como devia ser, porque ele é muito próximo do Kassab, porque o Kassab é que ajuda ele a ocupar muitos espaços aqui do governo federal. O Célio Studat é interessante, as pessoas acham que o Célio Studat não é um cara que se movimenta em Brasília, se movimenta. No governo Lula agora, essa questão dos direitos dos animais, entre outras questões, ele vota junto com a base governista. Ele tem acesso lá ao núcleo do poder do governo Lula. Ele não é um cara tão parado não, tá certo? Mas nesse processo da mini-reforma, ele é prejudicado. Entendi. Ele é prejudicado. E para finalizar, o Eduardo Bismarck, né? Que está voltando para o mandato. O Eduardo tem uma coisa muito interessante. Depois de uma licença, etc. O Eduardo se torna o deputado federal do senador Cid Gomes. E é coordenador da bancada, isso por si dá muita força, ou não? Há um processo ali muito, não esquizofrênico a palavra, mas diferenciado ao extremo. O pai do Eduardo Bismarck, que é o prefeito Bismarck Maia, é um presidente estadual do Podemos. Isso. Teoricamente, a boca miúda
Todo mundo acha que é uma questão de tempo, a janela partidária abrir e ele ir para o Podemos, tá certo? Assim como também as pessoas... Ele que você diz, o Eduardo Bismarck. E as pessoas acham que também a mudança do Cid Gomes para o Podemos ou outro partido virá acontecer. Só o que é que está acontecendo? Eu acho que o Cid Gomes está amarrado a tal ponto ao PDT agora, através do Carlos Lupe, que se ele sair, vai, porque o Carlos Lupe pode alegar que deu toda a carta branca a ele, tudo. Tanto que a discussão da carta de anuência do Evandro Leitão, deputado estadual presidente da Assembleia, para sair do PDT, quando chega na instância maior do PDT, o Lupe, mesmo distanciado da presidência, ele defende que seja dado essa anuência ao Evandro Leitão. Por quê? Nessa reforma, mini-reforma ministerial, em nenhum momento o PDT foi ameaçado de perder espaço. Já é uma grande vitória para o Carlos Lupe. Isso. O grupo de trabalho eleitoral do PT tem em meta 2 capitais para eleger prefeito. Um é Porto Alegre, outro é Fortaleza. E as histórias PT e PDT se cruzam. Em Porto Alegre, que é a maior liderança do PDT regional gaúcha, é o Pompeu de Matos, é antipetista. Então, o Lupe não pode ir lá forçar que o PDT apoie o PT. O PT também se cruza com o PSB de Pernambuco, que, por sinal, PSBistas de força estiveram aqui, né? Não tem como. O grupo de trabalho eleitoral do PT, a nível nacional, já sabe que em Recife tem que apoiar o candidato do PSB e em Salvador não ganha. Qualquer que seja o candidato, o ex-prefeito ou o prefeito, a administração é muito bem avaliada. Não ganha. Em Rio de Janeiro eles vão apoiar o PSD e em São Paulo vão apoiar o Boulos. E também em Belo Horizonte vão fazer uma realiança com o PSD. Ou seja, Fortaleza fica ali quase que Porto Alegre, no topo, né? Porto Alegre e Fortaleza. O que é que acontece? Carlos Lupe sabe que em Porto Alegre ele não pode forçar. Aqui ele vai ter que fazer um processo de lento e gradual de distanciamento, mas ao mesmo tempo deixando uma porta aberta para um segundo turno. Entendi. O Cid Gomes, que deve entregar o partido, a presidência do partido, devolver ao André Figueiredo no final do ano, entrega o partido mais organizado, maior, menor? Qual é a sua expectativa? Não, ele entrega o partido mais cidista. Mas o partido é cidista. O partido é cidista, é governista, está entendendo? Se ele sair, prefeitos irão juntos, né? Não, os prefeitos já estão indo embora. Você vê agora que o Eudoro, quando assume o Partido Socialista Brasileiro, 17. Não, já, no momento 9, né? Aí depois vieram outros, né? Os outros já estão em 17. Já estão em 17. Aí está com o problema, criou um outro problema. Qual? O Podemos esperou uma filiação em massa. Não está acontecendo. Não está acontecendo. O republicano de Chiquinho Feitosa, vendo que não viria os prefeitos, começou a avançar nos prefeitos de Domingos Filho e Eunice de Oliveira. Já criou uma outra briga. O Eunice, em resposta, vai começar a avançar nos prefeitos do Chiquinho Feitosa e do Domingos Filho. Preste atenção. O núcleo duro do Partido dos Trabalhadores, que está dentro do governo estadual, vamos lá. Arthur Bruno, Nelson Martins, Catanho, o secretário da Casa Civil, Max Quintino, tá certo? Junto com o presidente estadual do PT, o Coni, disseram, não vamos ceder prefeito a ninguém não, vem para cá. Eles estão alojando dentro da federação PT, PCdoB e PV. O PT é hegemônico. O PT não vai abrir espaço. Então, essas brigas já começaram. Quer dizer, você já vai notar que essa história, que vamos criar uma grande frente para apoiar uma candidatura aqui em Fortaleza, pode não dar certo, porque os interesses... Para não Fortaleza dos demais do interior? Não dá porque entra a questão pessoal da vaidade dos presidentes estaduais. Tipo assim, se me ataca no interior, eu não vou subir no seu palanque aqui. É mais ou menos isso? Não, porque se a partir do momento... O fiador, no período Cid Camilo, era, durante 16 anos, era a máquina administrativa. Não, vamos aqui separar aqui, não vamos brigar, não. Não existe isso agora. O espírito hegemônico do PT é muito forte, tá entendendo? Que o fato de Eumano ser mais raiz não, Eumano entra com mais força do que a época de Camilo, né? Que era mais light. Eumano é o primeiro governador de esquerda do Ceará.
Não é o Camilo. Camilo é uma... Não é o Lutero, não. O Camilo Santana vem de uma história familiar muito importante, que sempre atuou nas forças progressistas, tanto o pai Eudoro como a mãe, que é reconhecida como uma grande intelectual, uma pessoa que pensa muito, só que ele vem de uma classe média. Está entendendo? Ele não veio de uma família rica, mas também não veio de uma família pobre. Entendi. O Eumano saiu de uma família humilde, à beira da pobreza, venceu através dos estudos e por mérito próprio, é filiado ao PT, atuou em várias frentes como advogado e depois como secretário e parlamentar. Então, ele é, sim, na minha avaliação. Perfeitamente. Pois é isso. Olha, eu queria lhe devolver a palavra rapidamente para a gente encerrar. Não falamos de eleições 2024 em Fortaleza, mas já fica aqui o convite para você gentilmente aparecer. Tempo. Não dava tempo, eu acho tanta informação que deixa para depois. A mini reforma do governo Lula antecipada e tomou praticamente todo esse espaço dos 2 blocos. E para completar, essa pincelada que a gente deu agora no 3º bloco foi muito importante, porque poucos é analisado esse posicionamento da nossa bancada federal. Foi muito boa essa rodada que a gente fez. Luiz Cláudio, vou ter de encerrar o programa. Muitíssimo obrigado pela sua presença, por mais uma vez dividir conosco a sua experiência, a sua inteligência e a sua memória, viu? Está muito boa de memória, como a gente comentou aqui no intervalo. Mas antes de tudo, parabéns pela jornada. Um abraço. Quero só lhe agradecer e dizer que estou à disposição sempre. Legal, muito, muito bacana. Parabéns. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.